O século que a gente está é o século XVIII. E junto com esse século XVIII, uma série de mudanças passaram a acontecer na sociedade. Aquela lá, do antigo regime, que era pautada no absolutismo e no mercantilismo, começava a se apresentar como meio contraditória com a ascensão de um novo grupo social, a burguesia. Juntamente com as alterações no mundo da produção, que a gente viu lá no nosso vídeo sobre Revolução Industrial, essa galera, a burguesia, queria produzir um novo mundo na política e na sociedade, e construíram com um sucesso tão grande que, mais tarde, esse mesmo pensamento se tornou uma pedra no sapato da humanidade. Eu sou o professor Gustavo Gaiofato, e hoje a gente vai falar de uns cabeludos bem marcantes na história do pensamento ocidental, os iluministas, e como eles influenciaram nossa vida nos fazendo quase robôs. Robôs? Que história é essa? Vinheta de abertura. Antes da gente falar sobre o iluminismo, é importante que a gente entenda que o mundo feudal não havia caído totalmente com o fim da Idade Média, tá bom? Isso é muito importante ter em mente. Por quê? Porque aconteceu, na verdade, uma alteração bastante profunda das relações nobiliárquicas. Mas o que a gente tem é uma adaptação da ideologia feudal, agora na figura dos monarcas, que articulavam uma rede de interesses e de sociedade que funcionava a favor de suas políticas e de seus interesses. A ordem feudal era baseada no privilégio e no nascimento, o que constituía um entrave bastante grave para a chamada classe burguesa, que ascendia economicamente, mas não tinha direitos políticos e sociais que os colocasse como membros da alta sociedade. O que importava nesse período, anterior ao século XVIII, era a preservação do nome e da tradição das famílias nobres. Com o avanço do racionalismo e a sucessiva quebra da teologia como elemento filosófico dominante, a ordem feudal começa a ser chacoalhada porque muita coisa dela provinha dessa teologia e desse estado de equilíbrio do mundo a partir de uma ótica natural e divina porque ela é baseada em princípios religiosos. No caso... No caso da Igreja Católica. A razão, então, passa a ter um papel central na elaboração dessa nova sociedade. E os iluministas, ou quase todos, vão ver a razão como um elemento que levaria ao progresso, à evolução e ao avanço da humanidade em todos os campos da vida humana. Os iluministas tinham um certo otimismo na atribuição da razão como elemento central dos homens. A razão era perfeita, infalível, porque afinal, sendo racional e guiado por princípios básicos e naturais de humanidade, como que o homem poderia praticar maldades, manter a desigualdade social, criar conflitos, exterminar pessoas? Seria impossível. Os caras vão começar a pensar num mundo que pudesse se encaixar nas ideias e comportamentos da burguesia, que também queria ser parecida com a nobreza, mas isso é um papo aí para uma outra história. Os principais filósofos iluministas vão refletir a partir de questões como política e economia da sociedade que se apresentava diante deles. O primeiro deles que a gente vai tratar, considerado o pai do iluminismo, é um homem chamado João Cadeado, ou John Locke. Ele vai defender alguns princípios importantes, como o fato do homem nascer como uma tábula rasa, e que o conhecimento do homem era formado a partir do preenchimento dessa tábula, que o humano poderia ser definido. Ou seja, o cara não nasce com as coisas, ele não nasce naquele estado de natureza e permanece contínuo nele. Ele vai desenvolvendo seus conhecimentos, suas vivências ao longo do tempo. Outro elemento importante é lembrar que o John Locke vai defender que todo homem tem alguns direitos naturais e inalienáveis. O que é um direito inalienável? Um direito inalienável é aquele direito que não pode ser retirado de você. Então presta atenção nesses direitos. Os direitos que são inalienáveis, segundo o John, seriam a vida, a liberdade e a propriedade. Esse último direito, inclusive, deixa bastante evidente o caráter e a preocupação do John Locke com a questão das posses. Porque o John Locke defendia a vida, a liberdade, a propriedade e ele era um importante sócio da Royal African Company, uma das principais companhias de tráfico de escravos na Inglaterra. E um dos principais elementos dessa filosofia eram seus princípios e interesses econômicos, como eu falei agora há pouco, dos seus partidários, especialmente no chamado fisiocratismo e no liberalismo econômico. O fisiocratismo de François Quesnay, francês que escreveu o Quadro Econômico, designava que a terra era a única fonte geradora de riqueza, razão pela qual se estabelecia a primazia da agricultura sobre o comércio, que era visto como uma atividade estéril, que não produzia nada, que se limitava à troca de mercadorias entre as pessoas. O comércio não era fonte de produção. Justificava-se, então,
uma maior valorização do trabalho agrícola. Quesnay se opõe à intervenção do Estado na economia, apoiando o funcionamento pleno das leis naturais, e determinando que o Estado deveria incentivar o progresso técnico e econômico, eliminando os obstáculos, de modo a obter o liberalismo econômico. Ainda nesse campo da economia, a gente tem o Adam Smith, que vai ser o pai fundador do liberalismo econômico, que vai defender o ponto de que a economia deveria se autorregular de acordo com as leis de oferta e demanda, e que a mão invisível do mercado deveria atuar nesse sentido. Outro ponto interessante é que o Adam era contra a ideia de monopólio. Então vamos relembrar o que é a ideia de monopólio. A ideia de monopólio é aquela ideia de um setor, ou de um país, ou de uma instituição, ou de qualquer outra coisa, que controla completamente a produção ou a distribuição de um determinado produto ou de uma determinada ideia. Então o Adam, ele era contra essa ideia, que naquela época era exercida pelos estados. Mas é importante que a gente faça uma distinção aqui. Os estados nesse período histórico não é o estado que a gente tem hoje, por exemplo, né, uma república ou uma monarquia constitucional. O Estado naquele período era representado pela figura do rei. Lembra daquela famosa frase lá do Luís XIV? L'État c'est moi, o Estado sou eu. Então, a economia dos Estados europeus funcionava de acordo com os interesses reais. E nesse caso, o que ele está chamando de Estado é esse monarca. Então as leis da economia liberal defendiam o princípio que o Estado não deveria interferir nessas questões econômicas e que essas esferas deveriam funcionar de forma separada. Já na esfera política, os principais filósofos vão ser os franceses, e vão defender princípios e direitos especialmente da ordem individual e de um ordenamento político que interessava a burguesia. Um desses filósofos era Voltaire, que era um profundo defensor das liberdades individuais e criticava as restrições das instituições políticas, especialmente na questão da defesa da tolerância religiosa e da liberdade de expressão. Uau, é um belo cabelo! Outro cara bastante importante na história foi o Barão de Montesquieu, que vai escrever um livro muito bom sobre política. Não é esse aqui, chamado O Espírito das Leis, em que, segundo Montesquieu, não existia uma forma de governo ideal que pudesse ser utilizada por qualquer povo, né? Aquela receita da palmeirinha. Não. Cada país deveria ter um modelo de governo de acordo com seu progresso econômico-social. Além disso, as condições ambientais, geográficas e climáticas orientariam de forma muito grande. Além disso, as condições ambientais, geográficas e climáticas orientariam de forma muito grande a realização desses governos. Para o Montesquieu, os países grandes tinham que ter o despotismo, né, uma monarquia, uma coisa absolutista. Para os países médios, monarquias constitucionais. E para os pequenos, repúblicas. Influenciado pelo John Locke, o Montesquieu propôs a doutrina dos chamados três poderes, defendendo a divisão da autoridade governamental em três setores fundamentais: o executivo, o judiciário e o legislativo. Esses poderes agiriam em uma perspectiva de equilíbrio e fiscalização, ou seja, eles seriam independentes e harmônicos, procurando evitar a interferência de um poder sobre o outro para que isso não prejudique o andamento político daquela nação em questão. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. Agora, o brabo mesmo desse período era um outro cara, o Jean-Jacques Rousseau, que com a sua teoria acabou sendo o mais radical dos iluministas e que propunha uma loucura para a sociedade da época. Falou que os males da humanidade não eram naturais, o homem não nasceu cagado, mas que a concentração da propriedade criou essa condição. Em suas obras, Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, Emílio ou da Educação e do Contrato Social, ele vai defender a ideia de que a grande propriedade privada, na verdade, cagou e que o ideal para o mundo era uma comunidade de pequenos produtores. Em sua maior obra, do Contrato Social, ele vai defender que a sociedade deveria ser composta através do voto universal e da soberania popular, rompendo as relações individualistas que existem dentro do nosso contexto humano. Mas atenção, não é que o Rousseau falava que todo mundo tinha que ser igual. O Rousseau vai dizer, na verdade, que o individualismo excessivo, esse que muitos iluministas eram a favor, na verdade, esse individualismo acabava fortalecendo as hierarquias e impedindo uma verdadeira autonomia das pessoas. Não é que ele está mandando todo mundo ser igual, mas ele está dizendo que a sociedade que se montou desde sempre até aquele momento é uma sociedade que não valoriza as questões individuais e que sempre oprime as pessoas mais carentes, necessitadas e que são, na verdade, a base dessa sociedade. Então, segundo o pensamento do Rousseau, o Estado deveria ser o executor da vontade da maioria, que seria expressa pelo voto universal, em que o contrato social que foi estabelecido entre o governante e a sua população deveria garantir a igualdade. Peraí que eu esqueci o tecladinho. Tinha que garantir a igualdade, pois todos os associados teriam direitos iguais. Fundamento essencial, segundo Rousseau, para que a liberdade plena pudesse ser alcançada. Do contrato social é, portanto,
o fundamento do constitucionalismo contemporâneo, ou seja, é a base da elaboração dos nossos textos constitucionais. Rousseau também é um profundo crítico da ideia que muitos iluministas defendem, o progresso. Mas por que alguém seria contra o progresso? Porque os filósofos iluministas vão acabar questionando essa ordem em prol de novos horizontes, o horizonte da razão e dessa ideia de progresso. E vão pensar aqui, o que é o progresso? O progresso é essa ideia de ir para frente. E é muito importante ter em mente que essa ideia de ir para frente vem, junto com ela, uma ideia de que algo ficará para trás. E é também importante que se faça uma distinção aqui do que significa a palavra razão, que eu estou usando tanto aqui. A razão que a gente está se referindo aqui não consiste em se pensar, como se os homens medievais não pensassem. Mas a razão explorada pelos iluministas trabalha mais no campo de tornar a sociedade mais racionalizada, ou seja, com um ordenamento social mais lógico, tendo em vista que o importante era que o mundo que se habitava tivesse um sentido para se viver, e que esse sentido fosse guiado pelos princípios da produção e da economia que começavam a se desenhar. Porque se a gente parar para pensar, a própria ideia de progresso requer de quem está buscando progresso uma ideia de um objetivo final, de um objetivo em comum. Começava então um processo onde as articulações do pensamento e da conduta humana seriam tratados como elementos lógicos da sociedade, que, portanto, para que não houvesse desvios, deveriam seguir um ordenamento social. Mas uma pergunta muito relevante a se fazer é: a quem pertencia esse ordenamento? Quem teria a hegemonia desse ordenamento? A doutrina liberal, então, ela nasceu com essas duas faces, e nunca abandonou essas duas faces. Por um lado, uma mensagem inflamada de liberdade pessoal apenas para os cidadãos, que são homens brancos proprietários, que formavam um povo de senhores. E existe também uma negação cínica da humanidade, não apenas para os negros nas colônias, mas também para aquelas consideradas bárbaras, como os irlandeses e os índios americanos, e toda a massa de servos e trabalhadores nas próprias metrópoles, ou seja, para a grande maioria. Então, essa racionalidade que era colocada pelos iluministas, e essa busca de direitos e de novos privilégios, ela dialoga muito mais com as demandas e as necessidades dessa classe ascendente que está aparecendo, desse povo de senhores. Então o que acontece é que esse progresso e essa racionalidade funcionavam em favor de alguém, ou de um grupo específico. Se ela favorecia um ideal de cidadania determinado, de proprietários, etc., isso significa, gente, que alguém perde nessa história. Alguém vai sair perdendo. Progresso é sempre bom? A gente pode pensar que é uma via de duas mãos. Pensando que o mesmo progresso, que melhorou a saúde com as vacinas, elas funcionam, tá, gente? Os antibióticos e afins, é o mesmo progresso que avançou tanto na tecnologia que vai usá-la para destruir vidas, como nas guerras mais modernas e, em especial, a Primeira Grande Guerra. A racionalidade como dogma, um elemento de setores do iluminismo, acaba sendo abraçada pela sociedade industrial como pilar para sua sustentação. E toda a humanidade vai funcionar a partir dessa racionalização, dessa lógica quase mecânica, o trabalho, a vida social, os relacionamentos, a escola. E a ideia de sempre progredir, avançar, significa também deixar algo para trás. Mas agora a pergunta muito importante que a gente se faz é: como que a gente escolhe esse algo deixado para trás? Quem será o deixado para trás e por que ele será o deixado para trás? E aí reside o grande questionamento do Rousseau. Será que um mundo movido pelo progresso, pela razão, é realmente um mundo feito para todos? É realmente um mundo de igualdade? Todos partem da mesma condição? Dos mesmos pontos de partida? Quais serão as consequências desse progresso sem fim? Um mundo onde a humanidade acaba se tornando descartável e que a miséria, a fome, as doenças e a morte são só mais um capítulo rumo a esse objetivo, a esse progresso. E a vida humana torna-se, eventualmente, descartável. Mas e daí? Onde a gente vai ver isso acontecendo é um papo para uma outra história. E uma recomendação, para entender melhor essa crítica ao iluminismo, é encontrada num livro fantástico do filósofo Max Rauschenberg. Papillon. Butterfly. Farfalla. Mariposa. Schmetterling. Uma recomendação para entender melhor essa crítica ao iluminismo é encontrada num livro fantástico do filósofo alemão Max Horkheimer, chamado O Eclipse da Razão. Se gostou do vídeo, dá um joinha, compartilha com os amigos, se inscreva no canal, comente com sugestões para as próximas pautas, próximos vídeos. Lembre-se de seguir a gente no Instagram, que sempre tem uns memes e umas coisas razoavelmente engraçadas sendo postadas lá, beleza? Muito obrigado e até a próxima.